Olá pessoal, tudo bem? Vocês são a turma Química 241. Eu sou o professor Anderson Lupo Nunes e estamos dando início à primeira aula, Atividade Pedagógica Não Presencial, APNP, do segundo semestre de 2020. Então vamos lá. Matéria que nós vamos dar no semestre todo: movimento harmônico simples, ondas em geral, tudo sobre ondas, relatividade e física quântica. Esses dois tópicos vão ser no final, tá? De modo bem qualitativo. Então, a gente vai começar hoje com o movimento harmônico simples, ou movimento oscilatório. O que vem a ser um movimento harmônico simples? O nome diz que existe algo de harmônico nesse movimento. O que quer dizer harmônico? É um movimento que ocorre num determinado tempo e esse movimento se repete periodicamente, de modo harmônico. Então, um movimento de ir e vir, ir e vir, ir e vir. Todo esse tipo de movimento é chamado movimento harmônico simples. Eu vou dar um exemplo para vocês, tentar exemplificar aqui com um fone de ouvido extra aqui que eu arrumei aqui, tá bom? Então nós temos aqui esse fone de ouvido. Vocês estão vendo aqui os fones, tá? E o fio. Vou chegar aqui na ponta e vou soltar. O movimento vai se iniciar. Se você reparar, o movimento se repete harmonicamente, tá vendo? O mesmo movimento, qual é o movimento? Saiu daqui, foi até aqui e voltou. Esse movimento fica se repetindo sucessivamente, ó. Estão vendo? Então isso é chamado movimento harmônico simples. Então eu vou discorrer um pouquinho sobre esse movimento, vou colocar aqui algumas imagens para vocês entenderem melhor. Bom, gente, então temos aqui um sistema massa-mola. Na primeira figura temos uma mola de constante elástica K e um bloco de massa M, tá? Então ele está na posição de equilíbrio, onde a mola está no seu tamanho natural, tá? Sem esticar e sem comprimir. Se eu esticar a mola até a posição x1, pela força elástica da mola, ele vai retornar à posição 0, mas ainda com alguma velocidade, e vai chegar até a posição x2, onde a mola vai empurrá-lo para frente. Desse modo, realiza-se um movimento oscilatório de ir e vir. Aqui temos a representação de um pêndulo simples, similar àquele fone de ouvido que eu mostrei. Ele sai da posição A, vai para a posição B, chega na posição C, depois retorna para B, para A e fica realizando esse movimento sucessivamente, tá? Um movimento harmônico simples, tá bom? Então reparem só, o bloco está comprimido na primeira posição, na posição 1, lá em cima. E aí a mola empurra ele para frente. Ele passa na posição 0 com uma velocidade v, até chegar à posição x igual a mais a. Daí a mola vai estar esticada, puxa ele de volta. Ele passa pela posição 0 e chega à posição menos A. Então, o bloco, o sistema massa-mola, oscila entre menos A e mais A. Esse A é chamado de amplitude, tá? Isso pode ocorrer também na direção vertical. Você tem a mola pendurada, além da força elástica da mola, tem a força-peso, que é constante. Então, se eu puxo o bloco para baixo até a posição A, ele vai retornar até a posição menos A, que vai empurrá-lo para baixo, e aí ele fica oscilando entre A e menos A. Dessa forma, como estamos vendo aqui, novamente com um sistema massa-mola na horizontal. Reparem que a linha pontilhada vermelha descreve exatamente uma função senoidal ou cossenoidal. Reparem, quando a mola está comprimida é o ponto mais baixo da senoide, quando a mola está completamente esticada é o ponto mais alto da senoide. E aí a senoide fica oscilando. Essa senoide ou cossenoide representa a descrição matemática desse movimento harmônico simples. Estão vendo? Isso pode se ver claramente na figura. Então, as equações que descrevem o movimento harmônico simples são a posição x de t
do objeto que realiza o movimento harmônico simples é igual a A, que é a amplitude, aquele mesmo A que a gente viu antes, vezes cosseno de ômega vezes T, mais φ0. Eu vou explicar para vocês o que é esse ômega e o que é o φ0, tá? A velocidade vai ser menos ômega vezes A, seno de ômega t, mais φ0. E a aceleração vai ser menos ômega ao quadrado vezes A vezes cosseno de ômega t mais φ0. Então, sempre você vai ter uma função seno ou cosseno para descrever o movimento harmônico simples. Para descrever a posição, você tem a função cosseno. Para descrever a velocidade, a função seno. E a aceleração também, função cosseno. Tá? Então, nós temos aí o período. Esse ômega é a chamada de frequência angular ou velocidade angular. É a variação do ângulo ao longo do tempo. Fazendo uma continha aqui, nós vemos que essa frequência angular vai ser 2π sobre o período. 2π é o círculo completo, o período é o tempo que leva para realizar esse ciclo, e aí a gente chega na fórmula. De modo similar, também nós podemos achar a frequência, usando o mesmo raciocínio. Lembrando que o período é o inverso da frequência. Então, a frequência vai ser 1 sobre 2π raiz de k sobre m, enquanto o período é 2π vezes raiz de m sobre k. Vocês vejam que é um inverso do outro. Então, aí você tem os parâmetros principais. O ômega está relacionado diretamente à frequência e ao período do movimento. Chama-se período o tempo que leva para realizar um ciclo, e frequência o número de ciclos por segundo que é realizado. Então, temos aí a representação daquela função em termos de cosseno, considerando aquele ângulo de fase, aquele φ0 igual a zero, tá? Não vamos avançar muito nessa questão do φ0, depois eu vou voltar nesses tópicos, tá? Então vocês vejam que, considerando aquele ângulo de fase igual a zero, ele começa da posição A, equivale a que eu puxei a mola está esticada, completamente esticada. Ela vem, passa pela posição de origem até chegar à posição menos A. Tudo isso que a gente viu nas figuras que representando o movimento da mola, tá? Do sistema massa-mola. Então descreve exatamente essa função periódica. Qual função periódica, professor? Esqueci. O que você está falando? Estou falando dessas funções seno e cosseno. X de t igual a cosseno de ômega t. Quando esse φ0 é igual a zero, aí tem aquela função que eu acabei de mostrar. Tá bom? Então, nós temos exatamente isso aí. Ó, tem a função cossenoidal. Tá? Então, o período é um ciclo completo, onde ele sai da posição, vai até a posição máxima, passa pelo zero, vai à posição mínima, posição máxima negativa e retorna ao zero. Isso aí é um ciclo completo, que vale um tempo igual a um período. Tá? O tempo que leva para ele completar o ciclo. E esse ciclo equivale a um ângulo de 2π radiano, tá? Considerando a função cosseno e seno. Então aí nós temos o pêndulo simples, que é um tipo de movimento harmônico simples, que a gente ainda não falou sobre ele. Temos o sistema massa-mola na horizontal e o sistema massa-mola na vertical. Então, esse é o primeiro contato de vocês sobre esse assunto. O importante é fixar que esse sistema massa-mola ele gera um movimento harmônico simples, e o movimento harmônico simples é descrito matematicamente em função de senos e cossenos. O período é inverso da frequência, a frequência corresponde ao número de ciclos por segundo e o período corresponde ao tempo que leva um ciclo completo. Ah, professor, tá difícil, eu não estou entendendo o que é esse negócio de ciclo completo. Vamos voltar aqui à figura, olha só. A mola está na posição menos A, passa pelo zero, chega à posição A e depois retorna à posição menos A. Isso é um ciclo completo. Ele saiu de um ponto e retorna ao mesmo ponto. Aqui podemos ver também o ciclo completo que corresponde ao período. Saiu da posição mais A, desceu, chegou à posição menos A, passou pelo zero de novo, chegou à posição A de novo. Então, esse é um ciclo completo. Tá? Esse ciclo completo corresponde a um período. Então, a descrição do movimento harmônico simples é feita a partir de funções seno e cosseno. Tá? Então, eu vou explicar isso
mais profundamente na próxima aula, tá? Só uma primeira abordagem, tá bom, pessoal? Espero que tenham entendido direitinho. Podem entrar em contato comigo para tirar dúvidas. Um abraço, tchau, tchau.